noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver a todos. Bem, o palestrante da noite de hoje, que seria a nossa irmã Marinalva Pereira, da Combem, já me ligou desesperada agora, às 18h30, pois está presa no engarrafamento, aquela região ali que ela mora, no shopping da Bahia, né, que o Atemi, ela estava vindo com o Zelo. Por causa do tempo e um acidente que houve com a carreta ali já na saída ali da BR, que travou tudo ali para pegar 324. E ela estava presa sem poder vir para cá, não ia dar mais tempo, 6 já, e sem poder voltar para casa, tentando me ligar do carro. Então, o dirigente da casa tem que desenvolver o trabalho precisa continuar. Ela pediu encarecidamente que eu transferisse para outra data. Eu poderia fazer a minha palestra, fazer a troca da data, seria a vida do mundo espiritual, mas eu estou trazendo outro tema deveras interessante, que nós vamos falar de Jesus, basicamente em cima do que seria, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quero também deixar aqui um abraço da peregrinação nesse final de semana na Chapada, pela cidade de Wagner e Seabra, que também está embaixo d'água, o temporal foi muito forte. Eu estive lá desenvolvendo esse domingo na região e ontem nós encerramos lá com a palestra doutrinária médio na Irmandade de Sessão na cidade de Seabra. Por sinal, o Centro Caminho da Verdade deixa um abraço para o Cristo Paz e Caridade. Já venho tentando esse intercâmbio já de algum tempo. Uma casa que fechou do Covid, reabriu, com sua dificuldade, agora está tentando alavancar. Então fizemos essa jornada, domingo, segunda, tá? Em Wagner, Campo de Luz, terça-feira toda em Seabra. Cheguei hoje já praticamente 10 e pouco da manhã. E aqui estamos nós, porque o trabalho não pode parar. Então, sendo assim, nós vamos ouvir falar hoje, o tema de hoje será o Espiritismo e Jesus. Para a maioria das pessoas que ainda não compreenderam que a doutrina espírita é o Consolador prometido, é uma doutrina cristã, que a doutrina espírita não é nada à margem da lei de Deus, nem criação de encarnado, e que a doutrina espírita, trazida a nós, né, pelo próprio Cristo de Deus, quando aqui caminhou conosco, porque ele fundamentou as suas bases, né, e prometeu que retornaria o Consolador prometido, é a doutrina espírita, nós vamos começar a entender a sua importância. O termo espírita, espiritista ou espiritismo, que fora cunhado por Allan Kardec para diferenciar das demais crenças fundamentadas pelos homens. Ou seja, a ciência, a doutrina que chegou até nós, o mundo físico, até os encarnados, oriundo do mundo espiritual, certo? Trazido pelos espíritos, os guias da humanidade, os espíritos superiores. Tá? Então, muita gente olha a doutrina espírita, buscam a doutrina espírita quando não tem mais aonde recorrer, tá? Olha a doutrina espírita com reserva, porque a doutrina espírita não apresenta para o mundo seus paramentos, suas ordenações, como muita gente gosta, sua suntuosidade. Não, a doutrina espírita, ela resgata a essência do conhecimento da lei de Deus, como Jesus assim o colocou, dentro da sua simplicidade, desconstruindo os processos exteriores de paramentos, ornamentações que ferem aos sentidos físicos, mas não tem a profundidade para resolver as nossas questões existenciais, como nós muito bem sabemos hoje. Então a doutrina, ela vem para tocar em todos os pontos da nossa existência. Há um Espiritismo e Jesus
Então ele começa assim: Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Sim, certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então você vai para a história da nossa existência, você vai encontrar nomes extraordinários que vieram, que deram a sua vida física para trazer as melhores mensagens de esclarecimento, para ajudar a humanidade a despertar e a caminhar com mais segurança, sempre buscando e exortando o entendimento e o conhecimento das leis divinas. E aonde encontrou ou encontraram muita resistência. E não foram poucos que terminaram mortos, trucidados, perseguidos por esse trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 622. Bem, o Espiritismo é chamado no mundo a ser o guardião do Evangelho. Então ele vem para fundamentar o verdadeiro Evangelho de Jesus. O que foi trazido pelos escritos dos apóstolos, porque Jesus não escreveu, o Evangelho de Jesus foi escrito após a sua crucificação, primeiro praticamente quase 70 anos depois, mas dentro do princípio daqueles que caminharam junto com Jesus. Então a doutrina espírita, o Espírito vem resguardar o que é fundamental, a essência dos ensinamentos de Jesus. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, convenhamos, não pertencem exclusivamente a ela, posto que desde todos os tempos jaz ao alcance dos que procuram conhecê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu desejo me aprofundar, eu desejo conhecer. Agora, como é que eu vou conhecer? Tome contato com a doutrina, estude a doutrina, vá na palestra, vá no seminário, participe de um grupo de estudo, você vai conhecer. Abra sua mente e seu coração, assim você vai conhecer. Quando você está preso no atavismo das crenças equivocadas, no fanatismo, quando você não se permite entender de forma correta o significado disso aqui, aí nós peregrinamos pelos atalhos da vida, buscando soluções mágicas, milagreiras, para resolver questões que nos acompanham há milênios, de acordo com a nossa vivência, e que não é dessa maneira que vai ser equacionada, Sem Jesus Cristo por base, o Espiritismo não passaria de uma filosofia oriental perfeitamente aclimatada ou aclimada no Ocidente, porque ele surge na Europa, na metade do século XIX, na França notadamente. Ele vai ser ali codificado por um francês, uma sumidade, Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogo, um poliglota, um homem de ciência, um homem de letras. Depois Allan Kardec, como os espíritos sugeriu que utilizasse não o seu nome verdadeiro, para não haver o choque com o seu conhecimento intelectivo na França da época. Ele vai usar o seu nome da antiga encarnação, da última encarnação, como sacerdote ou iniciado nas antigas Gálias francesas, para solidificar a codificação do Espírito. Então, se você tirar o Evangelho, que é a base, o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia, com base religiosa na mensagem do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ela não vai ficar diferente de muitas filosofias, corrente filosófica que nós temos conhecimento. Onde você fala, você diz, você apresenta, mas ela não tem a consistência que deveria ter. Então ela perde o seu sentido, ela perde o seu fundamento,
ela perde esse elo de ligação. É evidente que reconhecemos os méritos de Allan Kardec, e principalmente logrando a proeza de unir a fé e a razão. Porque ele que diz que você examine. A verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que é a razão? A razão é a lógica, né? A capacidade de racionalizar, como nós gostamos muito, nós queremos ser muito racional e pouco emocional. E aí entramos no caminho da esterilização dos sentimentos, porque tudo é razão. E eu vou sufocando o caminho da emoção, o caminho do coração. Jesus uniu esse processo. É com ele que se retira o direito da força pela força do direito. Ou seja, você ser justo, você se preocupar com a dor do próximo, com o sofrimento do próximo, você entender. A razão diz, isso aqui é uma cadeira que foi fabricada pela ciência. Pronto. Inquestionável. A ciência evoluiu, fabricou aqui essa cadeira. Racionalmente. Vou imaginar dessa maneira, né? Mas eu não vou imaginar que para chegar nesse produto final, a matéria-prima, a força humana que foi utilizada, quantos morreram até no fabrico dessa cadeira, para poder ter hoje esse conforto, essa cadeira. Então, a fé e a razão precisam caminhar junto. É inegável o seu contributo para que o homem faça mais profunda e clara abordagem do mundo espiritual, que até então permanecia como uma grande incógnita para a humanidade. E nós vamos perceber isso agora, 15 de janeiro, fez aniversário o lançamento do Livro dos Médiuns, de 1865. Tá? No primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec sacode, né, a sociedade da época com uma interrogação deveras profunda. Porque a crença no espiritualismo, nos seres que povoava a mente das pessoas, ela existe no seio da humanidade desde que nós nos entendemos como seres pensantes. Em todas as tribos, em todas as sociedades, em todas as crenças. Então o espiritualismo se falava nos vários deuses, no panteão dos vários deuses, na existência dos seres infernais, do céu, do inferno, do Hades. Se tinha toda essa crença, só não se tinha base. Tem os espíritos, eram demônios, eram seres, sim, ótimo. Então, era uma incógnita para a humanidade. Kardec abre o Livro dos Médiuns, que é a parte científica, a ciência de observação da doutrina espírita, fazendo uma pergunta extraordinária. Há espíritos? Se há espíritos, quem são? O que são? Como vivem? Como atuam na relação com os encarnados? E a consequência dessas relações? Então Kardec coloca isso em xeque. E é aí que começa a se desvendar. Após uma acurada investigação, através de fatos patenteados, investigados, palpáveis, com critério sério e honesto, ele vai apresentar para o mundo que os espíritos não eram nada mais, nada menos do que as almas dos homens desencarnados, todos nós, conservando ali todas as suas tendências e interagindo com o mundo físico, ou seja, com os encarnados, de acordo à lei de sintonia. Então a coisa muda totalmente. E vai encontrar na mediunidade não mais o aspecto fantasioso, o magicismo, como eles colocam muito bem, a superstição
que inclusive se usava para dominar a mente dos fracos, dos mais parvos, dos mais ignorantes. Ele vai entender na mediunidade a ponte que se faz necessária para que o mundo extrafísico se comunique diretamente, palpável, de forma palpável com o mundo físico, através da comunicabilidade. É assim que a coisa funciona. Então, aqui começa. O mundo espiritual deixa de ser uma abstração, uma suposição, uma superstição, para ser algo concreto, sendo revelado como o nosso verdadeiro mundo de origem, para onde todos nós retornaremos após deixar aqui essa experiência física, e que ele é o mais importante do que este mundo que nós estamos aqui estagiando agora, momentaneamente. A coisa vai mudando de figura, porque ele vai lhe dizer que é preciso você dar mais importância a essa realidade aqui do que esta transitória que você está vivenciando. E é este erro que nós estamos amargando até hoje, por esse processo atávico de achar que tudo se resume aqui, vivendo de forma equivocada, e quando retornamos para o mundo espiritual, retornamos em dor e sofrimento. Não se discute a relevância do fato de um codificador, sobre a tutela dos espíritos superiores, ter elucidado o delicado problema do intercâmbio entre as duas dimensões, e definindo o que é mediunidade e o que é obsessão. E dentre esse processo das relações entre o mundo extrafísico e o mundo físico, o maior escolho está aqui, que vem escravizando a nossa sociedade há milênios, por permissão nossa ou por ignorância, por teimar e desconhecer. Hoje eu digo mais por permissão, porque nós já temos informações suficientes para compreendermos essa realidade. Mas nós nos permitimos, pelo orgulho, pela vaidade, certo? Pela conservação de vícios que não mais caberíamos, pelo egocentrismo que ainda vivenciamos. Então, nos permitimos a esse processo. Isso é fato. E que pode levar qualquer um de nós à enfermidade, à loucura, à miséria total. Isso é fato. Então, isso sai do campo da abstração. Nem se coloca em questão que, através da terceira revelação, a tese da pluralidade das existências deixou de ser mera especulação de caráter religioso, passando ao domínio da investigação científica, comprovando a imortalidade da alma. Nós já tivemos espírito materializado, medido, pesado, tocado dentro de um laboratório. Olha que extraordinário. E aí? As crenças fundamentadas nos seus dogmas, que hoje estão aí se debatendo porque não tem mais o que apresentar, entram em desespero. Porque aquela história de que morreu acabou, não existe. Passa a deixar de existir. Que você morreu, vai ficar dormindo até o dia do juízo final, deixa de existir. Que você vai para o inferno eternamente, ou vai para o céu contemplativo, ficar lá flutuando, não sei fazendo o quê. Deve ser um tédio infeliz, né? Você ficar lá passeando, nas nuvens. Ou então ardendo lá eternamente no fogo do inferno. E o diabão lá, toma de ferrão em você. Bora. Você fez isso, isso e isso, bora. Vai ficar aqui comigo eternamente. Bem, você pode ir para este, entre aspas, inferno? Pode. Porque o inferno, no mundo espiritual, é um estado de consciência. E vai doer. Certo? Isso é verdade.
Mas com a doutrina espírita você vai compreender que toda ação tem uma reação. Toda ação negativa que você fez não vai ser resolvida porque você levantou a mão, disse que aceitou Jesus e tal, não. Ela vai precisar de uma ação reparatória, uma atitude positiva para eliminar uma atitude negativa que você praticou. Que o amor é o antídoto de todas as nossas misérias. Quando você começa a colocar o sentimento, o afeto acima da razão, você consegue eliminar uma série de mazelas que vem atravancando a nossa evolução moral e espiritual. O amor fraterno, que é o amor solidário, pacífico, você vai pacificando a alma, o espírito, você vai entendendo por que você precisa vivenciar determinadas situações, por que aquela enfermidade chegou para você, por que aquele conflito se estabeleceu, por que aquela perda, por que a separação, por que você vai entendendo o mecanismo da lei. O que Jesus colocou para nós? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Que na terra nós teríamos aflições. Nossa, mas Jesus era o Salvador. Na realidade, esse é um termo usado pelas religiões tradicionais. Jesus veio como um consolador, um esclarecedor, né? Ele não veio salvar aqui por uma ação mágica ninguém. Ele caminhou conosco, cuidou de nós, apresentou o caminho, como você caminhar melhor. Leniu nossas dores, explicou como poderíamos fazer para ajudar a lenir a dor do próximo e pediu que caminhássemos com Ele. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo jamais caminhará em trevas, mas caminhará, terá a luz eterna. Ele não chegou aqui por uma ação mágica e saiu resolvendo as questões de todo mundo. Os que foram a Ele honestamente tiveram seus problemas ali lenificado, suas enfermidades, suas dores foram lenidas. Ele saciou a sede, a fome, as dores de milhares de pessoas, isso é verdade. Mas ele não tirou ninguém de fazer a sua caminhada, porque a caminhada é inerente a todos nós, isso faz parte da nossa evolução. Ele veio mostrar o caminho correto, mas não veio tirar ninguém da caminhada. Então é preciso que nós entendamos. Nem se coloque em questão que através da terceira revelação, a tese aqui, que é as várias existências que nós temos. Isso aqui é fato, isso aqui é lei. Então ela deixa de ser uma mera especulação religiosa, uma coisa de superstição, não. Ela é uma realidade para todos nós. Todavia, o maior feito do Espiritismo é o de reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza. Eu estou acabando de falar aqui. O que é a primitiva pureza? Sem a contaminação do dedo humano que passou a existir depois da saída de Jesus fisicamente aqui na Terra, pelos interesses sectários, políticos, atávicos que se criaram dentro dos próprios processos religiosos. Então a doutrina espírita, ela vem resgatar essa essência, essa simplicidade, para mostrar a você o verdadeiro caminho. Mas nós gostamos sempre do outro lado. Nós gostamos da ostentação, da suntuosidade, dos paramentos, dos sacramentos, das invenções que se criaram. Nós não gostamos de uma coisa simples. Como ele diz assim, olha, vai ali e perdoa o infeliz que te roubou. Vai ali e perdoa o infeliz que te agrediu, te maltratou, que está te devendo até hoje, que não te pagou. Eu estou
sofrendo hoje porque me traíram. Quando você vai abrir uma reunião mediúnica, aquele que foi traído hoje, que está reclamando tanto, lá atrás traiu desordenadamente. E agora está passando aquele pouquinho ali, e eu não aceito. Ninguém sofre por acaso. Então a essência do cristianismo, como ele coloca, baseado na lei de justiça, de amor e caridade, é justamente isso, na sua primitiva pureza, a essência do seu evangelho através das suas ações. Ninguém vai viver sua encarnação por você. A minha encarnação, eu sou responsável. O que eu fizer de bom soma para mim, o que eu fizer de, entre aspas, negativo, de ruim, também vai somar para mim. Então não tem uma ação salvacionista, eu estou agindo assim, eu chego ali, não, seus pecados estão tudo perdoado, está tudo resolvido, você agora virou um santo, você vai, não engane não, porque você vai arder no umbral, aí você vai expurgar lá, até você drenar esse processo, porque não existe. Então o Evangelho está lhe dizendo que precisa de uma atitude positiva para você ajustar toda e qualquer atitude negativa. Isso é fato, então isso é primitividade, porque Jesus colocou aqui. A cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, colheita obrigatória. O maior princípio distributivo de justiça da lei, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, passa justamente por isso. Uma doutrina sem dogmas, sem hierarquia, como muita gente gosta, organizada. Qual é a hierarquia da doutrina espírita? O conhecimento e a capacidade moral e intelectiva de você aplicá-la através das ações. Esta é a hierarquia da doutrina espírita. Então não adianta você botar o paramento, o paletó, a gravata, fazer aqui toda a dissertação e tal, e morreu ali, acabou. Aquilo não lhe salva, não lhe coloca você nos páramos da glória de jeito nenhum. Mas a sua essência, sim. O que você está fazendo de bom e de positivo, sim. Isso aí ele coloca. E nesse aspecto aqui da simplicidade, como Jesus pregou, Jesus correu o mundo. Sandalinha de couro, sua vestimenta tranquila, seu talit aqui, e acabou. E ele ia falar com o imperador, com o rei, com o que fosse, com os seus paramentos, ele não estava preocupado com a personalidade não, ele ia falar ali para o espírito doente, para a individualidade daquele indivíduo, que estava ocupando aquela posição de destaque no meio social que vivia, mas não deixava de ser um espírito enfermo, doente. Muitos psicopatas, como nós tivemos aí, promovendo guerras, exterminando pessoas, só por ocupar um cargo e usar um paramento. Muitos que estavam sentados no trono de Jerusalém, usando púrpura e linho, eram os espíritos mais enfermos, mais doentes moralmente que existiam na época. Então não é o traje que faz você, é a sua essência. E nesse ponto eu vou para a atitude de Gandhi. Quando Gandhi foi convocado para a Conferência das Nações Unidas na Inglaterra. Gandhi com seu cajadozinho, salarinha, seu talitzinho que ele sempre usou, foi levado. Primeira coisa, quando ele chegou no aeroporto, que viu aquela joalheria toda, aquela pedraria toda, custando milhões, Gandhi começou a rir, desesperadamente, diante de uma coroa cravejada de brilhante, como muita gente daria a vida para utilizar aquilo ali. Mahatma, nós temos autorização para lhe dar aqui o que você quiser. O que é que você gostou aí? Ele disse, eu não gostei de nada, meu amigo. Eu estou rindo porque hoje eu sinto que eu não preciso de nada disso. E as pessoas dão a vida por essas coisas.
só. E quando ele chega, né, no parlamento, levam ele para os aposentos, e daqui a pouco o indivíduo entra com a caixa desse tamanho, coloca lá para ele, tira sapato, tira terno, tira gravata e bota em cima seus trajes Mahatma. Olhou, beleza, tudo bem. O cara saiu, pegou ali, escreveu o bilhete. Eu pensei que vocês queriam ouvir o meu pensamento e não meus trajes. Mas se o traje é mais importante do que eu, que o traje fale no meu lugar. Saiu pela outra porta, foi embora, entrou no táxi, estão esperando uma rádio, mas até hoje tiveram que correr atrás dele antes de chegar, não é porque ele já ia embora. E trouxeram ele a pulso praticamente. E deixaram ele falar do jeito que ele estava. E foi o maior discurso que a Organização das Nações Unidas já ouviram na vida. Então, é justamente isso aqui, sem símbolos, sem rituais, e sobretudo sem nenhum vínculo com o poder temporal. Não fazemos política com a doutrina espírita. Não usamos a tribuna para essas questões temporais. Tá? Conforme escreveu Kardec, o Espiritismo será científico ou não sobreviverá. Não obstante, jamais prescindirá de Jesus, sem cuja presença todo conhecimento redundará no emaranhado de informações que não haverá de promover a renovação íntima das criaturas. Por que ele está dizendo que ele precisa, ele continuará a ser científico? Porque é a parte da investigação que sempre será necessário para você validar os fatos apresentados pela doutrina espírita, que acaba sendo desaguado em obras bem fundamentadas, que pode passar no crivo, na investigação da razão dos mais renomados pesquisadores e investigadores, como vem ocorrendo ao longo desses 166 anos. Tá? Então é preciso que a gente preste atenção. Ousamos, pois, afirmar que sem Jesus não se tem espiritismo legítimo. Isso é fato. Tá? E por quê? Primeiro Jesus, depois Kardec. Jesus é a porta, Kardec é a chave, porque ele deu mastigado para nós nas 6 obras que correspondem à codificação, toda a base, todo o mecanismo para as obras correlatas virem desdobrando. Então, primeiro Jesus, depois Kardec. E eu digo sempre que Chico vem como exemplo. O exemplo do amor, do trabalho, da abnegação e da disciplina para desenvolver a doutrina espírita. A verdade sem amor pode se transfigurar em fanatismo. Isso é fato, e nós temos conhecimento disso na história. O espírita que não se preocupe com a sua reforma moral, aplicando a si o que prega aos outros, em vão exibirá precioso cabedal doutrinário. Você vai ser santo da noite para o dia? Não. Toda mudança, toda reforma, ela requer esforço, tempo, mas a doutrina espírita coloca que se conhece o verdadeiro espírita, que é o mesmo cristão, pelo muito esforço que ele fará para vencer suas más tendências, suas más inclinações. Então eu posso dizer muita coisa que na minha vida existe que eu não preciso. Então, se você é ciumento, se você é avarento, se você é alcoolista, se você é tabágico, se você é odiento, se você é agressivo, se você... E aí você vai elencando uma série de situações que você pode começar a trabalhar. Então você vai ali eliminando. Há os problemas, o que nós chamamos de problemas, são os obstáculos que nós necessitamos para poder desenvolver a capacidade de encontrar soluções. E assim você ir evoluindo. Até porque a maioria de todos nós trazemos muita coisa do passado para o presente, porque não dá para resolver tudo numa encarnação.
vai ficando sempre alguma coisa de uma para a outra. À medida que você vai eliminando esses processos, isso vai diminuindo. Então você vai tendo reencarnações mais suaves, menos problemáticas. Ó. Mas enquanto isso não ocorre, você vai tendo problemas sim, para poder você aprender a exercitar a humildade, o entendimento, a caridade, o perdão e por aí vai, encontrando soluções pacíficas para solucionar essas questões que muito nos afligem. Então você encontra aqui, né? Então é um cabedal doutrinário que você vai desperdiçar. Quem não realiza o espiritismo dentro do próprio coração não consegue atinar com a essência de suas lições. A ortodoxia polemiza, discute, indaga e conflita-se. Mas quem realmente sabe procura viver com serenidade o que lhe é objeto de crença. Aí eu perguntava ontem, diante do temporal todo que a gente enfrentou e tal, para chegar aí, o pessoal no carro com medo. E aí eu perguntei demais, medo de quê? Quem é que quer morrer aqui hoje? Não nada, é muito tempo. Não nada? Mas vocês que não levantaram o dedo, que não querem morrer, pode morrer descendo essas escadas aí. Pode morrer hoje à noite. E vai morrer com medo, travado, sofrendo, desesperado, porque vocês não têm esse entendimento que a sua morte pode estar sendo programada para hoje, e que essa é a última oportunidade de você esclarecer aqui, ó, iluminar a sua mente, para que você possa adentrar o mundo espiritual com serenidade. Eu não quero, mas vai. Você querendo ou não, vai. Porque uma das coisas que a doutrina espírita veio para trabalhar no indivíduo é essa consciência. E espírita com medo de morrer não existe. Porque ele sabe que a morte não existe. E ele sabe que você não programa, você não tem domínio de quando você vai sair daqui. E que o mundo espiritual pede que você esteja sempre preparado. E por isso Jesus disse, você só tem o hoje. O amanhã não lhe pertence. O passado você fala porque você já atravessou. O hoje é seu, mas amanhã não. Então a doutrina espírita ela vai alavancar esse processo em nossa consciência. Então eu sei que eu posso sair daqui hoje, chegar em casa deitado, conhecendo o mundo espiritual. Posso descer as escadas ali, ter um infarto, cair ali e já fui. Mas eu vou. Mas aí ninguém quer. Eu quero. Se ele disser que hoje é o meu dia, minha noite, ó, estou aqui tranquilo. Então eu não tenho medo. Esse medo não me pertence mais. Isso é uma reforma, é uma mudança? Sim. Agora, o que eu não vou fazer é tentar abreviar ou facilitar a minha morte, porque aí eu estaria cometendo um suicídio. Mas a aceitação é algo totalmente diferente. Então ele vai dizer aqui, tudo isso aqui. Portanto, cada núcleo do espiritismo que se ergue no mundo é avançado sentinela da verdade. E os seus integrantes são chamados a desfraudar em timorar, ter meio a grande refrão, o sublime estandarte da paz e da fraternidade, para que os homens aprendam a viver como irmãos. Essa é a parte. Sendo assim, procura não falhar no testemunho do teu ideal que abraçastes, mas evitando esforço no sentido de que a ganga impura do teu sentimento não deslustre a mensagem que te cabe preservar, e difundir a partir dos próprios exemplos de vida. Senhor, obrigado. Ontem eu era assim, hoje eu já estou entendendo a vida de uma outra maneira. Essa é a realidade. Vamos lá, a gente quer ser muito racional científico. Vamos ver o que é que
que os Espíritos colocam para nós: a ciência e o amor. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Jesus abalou o mundo com o amor, porque o amor é divino, é uma palavra divina. Quando ele pronuncia a palavra amor aqui na terra, os povos sobressaltaram-se, porque desconheciam. Não existia até a chegada dele. Como eu falei, existia o direito da força, e não a força do direito, que passa a ser amor. Então é ele que vai dizer: perdoe o teu inimigo, porque o teu inimigo de hoje foi seu parceiro de ontem, que você feriu, que você traiu, que você roubou, e hoje está batendo na tua porta. Ajude os menos favorecidos, independente da crença. Por que ele usa o samaritano considerado herético, à margem da religião da época, como o maior símbolo de caridade e de fraternidade? Porque enquanto o sacerdote do templo de Jerusalém, paramentado com as escrituras debaixo do braço, viu o cara caído na estrada, passou ao longe e foi embora, o levita que formava sacerdote no templo também viu, passou e foi embora. O samaritano, o comerciante que vinha na sua montaria, poderia ter passado, ele não tinha nada com isso. Ele não era cristão, ele não pregava no templo de Jerusalém, e eram considerados heréticos, dissidentes da religião. Mas é ele que desce da montaria, vai lá se compadecer. Ele não procurou saber a religião do cara que estava ali sangrando, não procurou saber, não teve medo de ser assaltado, não teve. Ele simplesmente viu que alguém precisava de ajuda, e ele foi lá e fez. Acolheu, limpou as feridas, botou na sua montaria, deixou lá na hospedaria? Não, ainda ficou com ele até de manhã cedo. De manhã cedo ele tira 2 moedas de ouro, dá um estalajão dele e diz: olha, cuida do companheiro aí, tá? Que eu vou lá cumprir a minha missão. Se você gastar mais do que o que eu estou lhe dando, quando voltar eu te pago. Mas cuida dele. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do que estava caído na beira da estrada? Então ele está dizendo isso aqui. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Vamos ver? A ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes, cruzam os ares, o fundo dos oceanos, beleza. A palavra é transmitida sem fio, a longa distância, né? Tudo bacana. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem use os frutos para o bem ou para o mal, para a destruição, a calúnia, a intriga através do zap, o golpe, a corrupção, o submarino que vai largar um torpedo que vai destruir, o avião que vai passar, vai largar suas bombas. Foi para isso que foi construído? Não. Não é com essa finalidade, mas a ciência está aí. Então ele vai dizer, não compreende o desinteresse nem as finalidades santas, tá? O amor, porém, aproxima de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria a justa publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre os explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liga os povos. Se a primeira confecciona o livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora, e não a corrupção, a degradação. Justamente isso. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas.
Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o amor, o segundo, pode dar um coração iluminado. Quando o Joseph Goebbels foi cooptado pelos nazistas, Dr. Joseph Goebbels, para participar da confecção da bomba atômica, ele disse não, porque ele conhecia a finalidade. Foi morto, queimado, jogado no forno de cremação, mas no entanto, no instante surgiu outro, infeliz, sem o amor no coração, que teve a capacidade de dar prosseguimento à construção das bombas que destruíram Hiroshima na Segunda Guerra. É isso que nós estamos falando. Então, quando você pega a ciência, que o telefone que vai falar não sei para onde, e você está disseminando intriga, maldade, fofoca e tudo mais, você está contribuindo para essa ciência vazia. Você está usando a tecnologia para a destruição de moral, de vidas das pessoas. Se você tem amor no coração, você não faz isso. Então é o que ele está dizendo. Tá? O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. De quem é a mensagem? Não é de Edson, Emmanuel, um dos guias da humanidade. Tá? Então, ele está aqui, que saciou a nossa fome, porque nesse meio aqui, eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje estão lá. Hoje estão aqui sedentos, tentando reencontrá-lo. Muitos estavam lá. E aqui ele multiplicou pão, multiplicou peixe, aqui ele acalentou, aqui ele deu. Ele podia seguir a vida dele tranquilo. Sabia que ia ser traído e mesmo assim permaneceu. Sabia que ia ser torturado, crucificado, e assim mesmo ele continuou. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível que se cumpra a tua vontade em mim. Agora, qual foi o crime desse homem? Mas não é isso que a gente faz com os bons? O bom incomoda. O bom gera inveja porque eu não consigo ser. Então, vamos matá-lo. Só que o tiro saiu pela culatra. Mataram o corpo físico dele, mas ele cresceu muito mais ainda, né? Então, deu a maior lição de justiça quando queriam engendrá-lo. Aqui estão os doutores da lei, todo mundo parlamentado, cetro de ouro, tudo isso aí, como muita gente gosta. Ele está aqui simplesinho no seu tablet. Deu a maior lição de justiça. E quem é a moeda? É de César? Então tem a César que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Deus não precisa da sua moeda, Deus precisa das suas boas ações, do seu amor, da sua caridade. Dá a César o tributo dele. Ele está falando com os grandes aqui. Sem medo. Curou aqueles que lhe buscaram. Não foi atrás de ninguém. Sofria aqui há 12 anos de uma hemorragia que estava fazendo com que ela definhasse, não aguentava nem caminhar. Rastejadas. Ninguém curou. Perdeu a fortuna, foi alijada da família, da sociedade, porque era considerada impura. Mas no dia que ela decidiu que é o encontro dele, lá em Cafarnaum, rastejando por entre a multidão, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu estarei curada. Isso chama-se o quê? Ó. E ficou. Mulher, a tua fé te curou. Pedro, alguém me tocou. Sim, Rabi, mas olha a multidão em torno de ti, como não queres ser tocado? Não, Pedro, alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim eu senti sair virtudes. Quando ele olha, ela chora, não sou eu, Senhor, me perdoe, mulher, os pecados estão perdoados. Vai, filha, e segue a tua vida. E ela continuou a seguir. Curou-se. Olha só.
a filha do Jairo, o menino atormentado, levado, obsidiado. Rabi, cura o meu filho, lunático, ora cai no fogo, ora cai na água. Eu já levei até os seus discípulos e eles não puderam curar. E ele vai lá e resolve a situação. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei eu aqui para resolver as vossas problemas? Não levou ajuda. E o que nós fizemos com ele? E aqui, o maior tratado de conscientização e de libertação que o mundo tem conhecimento. Bem-aventurados os mansos, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que aqui foi aonde ele proferiu, desse platô aqui, as bem-aventuranças. Tão extraordinário esse processo que até hoje, sumidades da história da literatura, como Gandhi diz, poderia se perder, se queimar todos os livros da humanidade e ficar só o Sermão do Monte, e a humanidade não teria perdido nada. E por que ele diz bem-aventurados, mansos, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra? Porque este novo estágio sociomoral que nós estamos adentrando com o planeta de regeneração, não cabe mais os violentos, os truculentos, os exterminadores, os que fazem guerra, os que se locupletam com os interesses da maioria, os insensíveis. Não cabe mais, porque são espíritos ainda primários. Aqui cabe aqueles que já despertaram, já evoluíram, já traz o seu perispírito depurado dessas mazelas. É a nossa nova ordem, por isso, tudo isso que nós estamos vivenciando. E aqui, deixai vir a mim as criancinhas. O reino do céu será para os que se lhes assemelham, e aquele que fizer a um desses mais pequeninos de meus irmãos, inclusive aqui, estarão fazendo a mim. E quando eu vejo gente maltratando os animais, eu digo, meu Deus, se ele soubesse o que espera. Porque o Espírito Joana de Anjos diz o seguinte: se conhece a evolução do Espírito encarnado na Terra, pelo cuidado que ele tem para com os animais. Quando você maltrata muitos animais, tenha certeza que você vai maltratar os seres humanos na mesma amplitude. É ele que é a vida. Isso é fato. Brigue comigo. Não brigue com o cachorro meu, não. Não maltrate o bichinho meu, não. Eu brigo com o leão. Porque eu sei a importância deles e por que eles estão aqui, e o pedido que ele fez, que na realidade não era para a gente estar comendo nem mais carneiro, nem boi, nem porco, nem coisa nenhuma. Nós aqui somos trogloditas mesmo. Isso, cada dia eu venho diminuindo drasticamente. E aí ele vai dizer aqui: deixai vir a minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicava o simples chamado das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. São as almas primárias, ainda infantil, no processo de despertar, de crescimento. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi, gravem bem isto, ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Foi o iniciador do Espiritismo. Então o Espiritismo começa na Terra com Jesus. Não é invenção de Kardec,
Primeiro, a base foi lançada. Tá? E ele continua. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer instintivamente, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe é revelada a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Eu sou a luz do mundo. Jesus. E quem é a mensagem? João, o evangelista. Dá para vocês entenderem agora, gente? Quando nós estamos patinando, relegando, sabotando a obra, é por isso. Então, lá no próprio Evangelho, muita gente passa por cima e não percebe. Eu cheguei em 2 lugares e falei que Jesus era o iniciador do Espiritismo. Está escrito aonde? No final ele mostra. Mandei abrir o Evangelho. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga. Ó. A espiga não vem antes da erva, viu? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Palavra de Jesus, ou seja, tudo dentro do seu tempo. Não tente atropelar. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente ao símbolo vivo da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Vamos lá. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidade da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Basta você querer se melhorar. Agora eu despertei. A resistência vem dentro de casa. Por isso que ele coloca aqui, ó, muita gente não entende. Agora vai salvar o mundo. Agora eu quero ir para a praia. Não, eu vou para o centro, hoje eu quero palestra. Eu quero ir para o cinema. Não, hoje eu quero ir para o seminário. Eu quero. Não. Aí a coisa não é isso. Só que a caminhada é sua que despertou. Por isso que ele, Senhor, deixa que eu vá enterrar, meu amigo, deixai os mortos enterrar seus mortos, e vem tu e me segue. Ou seja, você que já despertou, vem e me segue. Porque você vai ajudar muito mais do que você simplesmente voltando para enterrar um corpo que qualquer um pode fazer. Então, naquela época, não tinha zap, não tinha slide, né? Não tinha palestra online. Se você quisesse aprender com ele, você tinha que caminhar com ele por onde ele caminhava. Hoje, para você vir no centro, é uma dificuldade, porque a novela lhe prende, não sei quem bota a dificuldade, eu crio uma dificuldade e depois. Pois é. Então, ele vai lhe dizer aqui. Milhares de olhos que o não viram quando desviado da ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclama espiga das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voo supremo sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Lute, viu? Lute lá para frente. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo, em disputa mais áspera por rebentar o casulo das paixões inferiores,
na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então lute, comece, vá em frente. Quem não quiser caminhar com você, não se preocupe. Mas não jogue sua oportunidade fora. Porque você vai responder por ela. Esse é o convite. Jesus e os homens? Jesus disse: eu sou a porta, nós devemos atravessá-la. Eu sou a luz, nós necessitamos de claridade. Eu sou o caminho, nós precisamos percorrer. Eu sou a verdade, nós ainda somos ilusão. Eu sou a vida, nós jornadeamos pela morte. Eu sou o bom pastor, nós somos as ovelhas. Eu sou a paz, nós vivemos o fruto. Eu sou o pão da vida, nós estamos esfamados. Jesus e nós, a vida e o mundo. Há quem eleja a sombra para comprazer-se na escuridão. Há quem busque a luz para libertar-se. A vida é plenitude, o mundo faz-se escravidão. Jesus liberta o homem, o mundo o encarcera. Vive no mundo com Jesus na mente e no coração, a fim de alcançares a paz mediante a vitória que te aguarda após o trânsito edificante pela experiência humana. Quem crê em mim, afirmou Jesus, já passou da morte para a vida. João de Deus. Olha que extraordinário. Então, amados irmãos, quem gosta de estudar, está tudo aqui. Quero agradecer a vocês nessa quarta-feira chuvosa, desejar que nossa irmã Marinalva, que seria a expositora da noite, tenha conseguido retornar para casa em paz. Nossa próxima palestra doutrinária será no dia 7/2, certo? Busque a doutrina espírita, busque o centro, faça caridade, lute com seus processos, peça a ajuda dos bons espíritos, que eles nos ajudam sempre. Jesus é a luz do mundo e nós necessitamos dele. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, salvo já está. Quem caminha comigo jamais caminhará em trevas. O momento que nós atravessamos é um momento delicado, a Terra está nos seus ajustes finais para adentrar o seu novo ciclo de regeneração, e aquele que almeja permanecer neste novo ciclo sociomoral da Terra tem que começar a sua batalha desde já. Ninguém vai poder voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo final. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, reflexão e muita tranquilidade. Muita paz a todos.